Olá, amigo internauta da Prêmio Esportes, eu sou Rodney Brocanelli e estou mais uma vez aqui com o programa Papo de Arbitragem, onde eu e o César Coronado, que já está aqui na escuta, nós vamos falar bastante sobre a questão da arbitragem, não só nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, mas também a gente vai falar aí de lances polêmicos que aconteceram neste meio de semana na Copa do Brasil e no final de semana e também no começo da semana relacionados ao Campeonato Brasileiro. Coronado, eu quero que você faça a sua saudação aos ouvintes. Tudo certo por aí? Tudo certo, Rodney? Um abraço a todos. Estive ausentado aí por um tempo, viajando num evento de futebol em Pernambuco, regressei e a arbitragem continua dando trabalho. Vamos agora analisar esses lances e passar a escala do fim de semana, Rodney. Ok, então eu já queria que você começasse. Uma rodada muito importante, poderemos ter aí definição de campeão, quem sabe também definição de rebaixado. Então, por favor, comece aí com a escala da arbitragem para esse final de semana, por favor. No primeiro jogo temos a América Esporte, quem apita João Batista de Arruda, do Rio de Janeiro, CBF 1, árbitro já que começa a se consolidar na primeira divisão. Um jogo difícil, né? O Sport ainda busca uma melhor classificação. Próximo jogo, Botafogo e Ponte Preta, é o Wilton Sampaio, de Goiás, FIFA. Um jogo difícil também. Então, aliás, nessa rodada não temos jogos nenhum fácil, todos os jogos difíceis. Corinthians e Atlético Paranaense, o Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, FIFA. Apita esse jogo. Depois temos Atlético Mineiro e São Paulo, que é o Delson Fernando Freitas da Silva, um árbitro do Pará, vem se consolidando nesse campeonato. Árbitro FIFA, um jogo difícil também, tanto para o Atlético quanto para o São Paulo. Flamengo e Santos, é uma final também. Eduardo Tomás de Aquino Valadão, um árbitro de Goiás diante a FIFA. Esse jogo já acho que o árbitro, nessa sequência de que o Coronel vem colocando 40 árbitros para sortear para 10 jogos, esse árbitro com certeza não seria para esse jogo. Vamos torcer para que faça uma boa arbitragem, um jogo muito difícil. Palmeiras e Chapecoense, esse é praticamente o final do Campeonato Brasileiro, um árbitro experiente, Anderson Daronco, que vem se consolidando durante os últimos 2 anos do Rio Grande do Sul, FIFA, um jogo que estaremos aí juntos, né, Rodney, trabalhando, comentando a arbitragem. Depois teremos Internacional e Cruzeiro, esse jogo dificílimo, nada mais como o Coronel deu sorte, sorteando um árbitro paulista, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, um árbitro experiente, árbitro da CBF 1, há muito tempo no quadro nacional, não é um árbitro que apita direto grandes jogos, mas sempre pontua por grandes jogos do nada. Esse jogo caiu para ele, é um bom árbitro, tem experiência e creio que vai fazer uma ótima arbitragem. Figueirense e Fluminense, já aí vem o Jean-Pierre Gonçalves Lima, é um árbitro meio confuso, costuma dar muita confusão no jogo dele, ele atrai um pouco de confusão. Santa Cruz e Grêmio, Ricardo Marques Ribeiro, um árbitro experiente da FIFA de Minas Gerais, bastante experiente, gesticula muito, meio estranho, mas é um árbitro experiente. Curitiba e Vitória, Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás, especial, um árbitro totalmente preparado para essa partida, muito competente, experiente e deve fazer uma ótima arbitragem, Rodney. Pois é, então fica a nossa expectativa. Então só queria anunciar também que o César Coronado estará na nossa transmissão, a transmissão em parceria da Prêmio Esportes com a Rádio Trianon AM 740, nesse domingo então, a partir das 16h40, Palmeiras e Chapecoense, o jogo que pode dar aí o título de campeão brasileiro ao Palmeiras, a equipe paulista aí separada apenas por um ponto da taça de campeão brasileiro. E o César Coronado estará lá para falar sobre todos os aspectos da arbitragem, então eu convido todo mundo aí a ficar ligado não só no rdpremioesportes.com, mas também no radinho de pilha, quem ainda tem, eu conheço muita gente que ainda usa rádio de pilha, liga lá no 740M ou então nos aplicativos da Rádio Trianon. Quero também mandar um abraço ao Danilo Almeida, nosso parceiro que permitiu aí nessas últimas rodadas, nesses 3 últimos jogos, essa parceria aí, onde a Prêmio Esportes e a Rádio Trianon combinando esforços e forças. Coronado, vamos falar então agora dos lances polêmicos aí não só da Copa do Campeonato Brasileiro, mas da Copa do Brasil, né? Então eu queria falar sobre a partida Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio venceu muito bem lá no Mineirão pelo placar de 3-1, mas o grande personagem da partida, herói e vilão, bestial e besta ao mesmo tempo, é o Pedro Rocha, pelos seus 2 cartões amarelos. Não tanto pelo segundo, mas pelo primeiro, que foi pelo fato dele tirar a camisa na comemoração do segundo gol, e a regra da FIFA é bem severa nesse ponto. Então o árbitro acertou, eu creio que você também vai falar sobre isso. Mas eu queria que você falasse sobre o segundo lance, a falta que ele fez próximo ali à lateral direita. A segunda falta foi para cartão mesmo? Na minha visão, eu acho que foi um cartão bem dado, mas como ele já tinha o primeiro amarelo, então infelizmente ele acabou sendo expulso. Eu queria a sua opinião então sobre esse lance e sobre os aspectos gerais da arbitragem de Atlético Mineiro e Grêmio. Bom, o Rodney, o árbitro dessa partida foi o Max Bassol, mas dentro do
Ele é árbitro e eu fora sou comentarista. Eu acho que o primeiro cartão foi totalmente bem aplicado. O gol retira a camisa, tá na regra, foi divertido com o cartão amarelo. O segundo cartão, veja bem, Roger, na minha opinião, sendo uma final, um jogo difícil, sabendo que é o primeiro jogo da partida, pela experiência que tem o Pérez Esquivassol, poderia sim ter segurado o cartão. O segundo poderia ter segurado, mas a interpretação dele dentro do campo de jogo, ele achou que deveria ter mostrado o segundo cartão. Para alguns dizem que merecia, outros não. Eu, falando de fora, fácil, tranquilo, não mostraria, né, pouparia o jogador, que não é um jogador marcador, não teve a intenção de matar, para perceber bem claro que ele não sabe marcar, e deixaria passar. Mas, veja bem, ele é um árbitro FIFA, está sendo um dos melhores do Campeonato Brasileiro, e na interpretação dele, dentro do campo de jogo, ele achou que deveria mostrar. Então, fica com a interpretação dele, porque ele mostrou o segundo cartão, o jogador que errou, se for pensar quem errou mesmo, foi o jogador no primeiro cartão que tirou a camisa. Então, fica com o Pérez, cartão aplicado, ele dentro do campo próximo, resolveu mostrar o cartão, e o jogador foi expulso. Ele mesmo se prejudicou e prejudicou sua equipe. Aliás, você citou um aspecto muito interessante, né? Tem jogador que infelizmente não sabe marcar, né? Então, assim, a gente como comentarista, observador de futebol, a gente pede que realmente os jogadores sejam disciplinados na marcação, mas não necessariamente agir como zagueiros ou volantes, né? Então, no caso do Pedro Rocha, um atacante, um jogador que joga do meio para frente e que naquele lance ele estava na lateral, quase que na lateral, fazendo a marcação de um jogador que estava avançando ali pelo ataque do Cruzeiro. Então realmente também tem esse problema, né? Nem todo jogador tem esse cacoete de marcação. Você pode fazer lá um cerco a Lourenço, você pode tentar fazer uma pressão na saída de bola, isso sim auxilia na marcação. Só que no caso, às vezes tem jogador que de frente vai ajudar na defesa e acaba fazendo lambança, como no caso do Pedro Rocha, que deu margem a toda essa questão. O Coronado acha que não houve a questão do cartão amarelo, eu já acho que o segundo cartão amarelo foi bem dado, houve o pontapé, mas de qualquer forma eu acho também essa questão de jogador que não tem a possibilidade, o cacoete de marcador, é obrigado a ajudar na defesa e às vezes faz isso, acaba fazendo lambança. Com certeza, Roger, foi bem, dá para perceber nitidamente que ele perde o tempo da bola, não é um jogador de marcar, um jogador de atacar, esse é marcado, e infelizmente ele chega atrasado no tempo da bola e atinge o jogador. Poderia ter segurado o cartão? Poderia, mas também fica com a interpretação do árbitro, como eu disse. Pois é, Coronado, dando sequência aqui, na segunda-feira nós tivemos então a partida entre Corinthians e Internacional, um jogo de risco, né? O Internacional desesperado aí para fugir da zona do rebaixamento, e nós tivemos aí a vitória do Corinthians pelo placar de 1-0 com uma penalidade máxima cobrada pelo Marlone, mas o lance, entre aspas, o suposto empurrão do Henry Romero, eu estava no estádio, a primeira impressão é que não houve a penalidade máxima, olhando o lance na televisão também, eu fiquei com a mesma impressão, então para mim não houve pênalti. Para você, como é que você analisou esse lance? Com certeza não houve pênalti, totalmente simulado, ficou até ridículo vendo pela televisão a cena dele se jogando com os braços balançando, ridículo, e pior ainda o árbitro ter caído nessa. Infelizmente o árbitro caiu, e o Corinthians interferiu diretamente no resultado, e a arbitragem, infelizmente, foi muito ruim nessa partida, e um lance crucial, consegue me errar um árbitro de Série A, consegue me errar um lance desse. Infelizmente a arbitragem não está numa fase boa. Esse sistema de 40 árbitros para 10 jogos, né, inclui árbitros que não têm condições nenhuma de atuar na Série A, e foi isso que aconteceu, prejudicando o Inter num momento difícil do Campeonato Brasileiro. Pois é, no final de semana passado nós tivemos aí 2 jogos importantíssimos. O primeiro eu queria que você falasse de Cruzeiro e Santos, né? Que também nós tivemos aí vários lances importantes. Um deles foi o segundo gol do Cruzeiro, marcado pelo Manuel, e em que a imagem da televisão mostra que o zagueiro do Cruzeiro estava um pouquinho à frente aí na hora do lançamento, e também os cruzeirenses reclamam muito da situação do pênalti no jogador Copete, o que originou, se não me engano, o primeiro gol aí, marcado pelo Ricardo Oliveira. De que forma você enxergou esses lances, meu caro César Coronado? O gol do Cruzeiro realmente está impedido pela imagem, mostrou, é um lance difícil, o assistente não conseguiu identificar. Quando ele recebe a bola, ele está um pouco à frente, impedimento, gol irregular. Na situação do pênalti, eu vou ficar também na concepção do árbitro, porque foi um lance difícil, essa disputa com o Copete, e, na minha opinião, o árbitro estava bem posicionado. Mesmo pela imagem, às vezes fica difícil a gente conseguir identificar,
mas eu fico com a interpretação do árbitro. O Coronado, só referente ao gol do Manuel, a gente também não pode crucificar muito Bandeira, porque assim, na imagem da televisão, que fica do lado oposto onde o Bandeira está, realmente passa a impressão, a gente tem a imagem, a gente tem a certeza de que o Manuel realmente está muito à frente aí do último zagueiro. Só que do lado do Bandeira, na visão do Bandeira, a impressão que eu tenho é que alguns jogadores aí que realmente atrapalharam um pouquinho a visão. Não sei se você compartilha dessa mesma opinião, mas eu acho que ali o Bandeira, tudo bem, ele errou, mas no fato ele acabou. A visão da televisão é muito mais limpa do que a visão do Bandeira, que está do outro lado e que tem gente ali, zagueiros, jogadores do Santos aí, de Cruzeiro, atrapalhando um pouquinho. Não sei se isso serve como atenuante também. Com certeza, foi um lance difícil, como eu havia dito, foi do lado oposto dele, tinha muitos jogadores dentro da área. Ele estava um pouquinho à frente, é muito difícil a bola em movimento, a zaga entrando junto com o ataque. Muito difícil o lance, ele teve isso foi um lance infeliz. Ao contrário do jogo do Corinthians, que foi um lance claro pro árbitro, que o jogador simulou, se jogou para frente, não houve infração nenhuma e ele marcou pênalti. Um lance desse jogo sim foi difícil, do lado oposto, muitos jogadores na frente, para o assistente fica muito difícil com a bola em movimento. Então esse eu absolvo o assistente, porque realmente é um lance difícil, um lance de movimentação. Ele tem que acertar? Tem, mas não, ser humano é muito difícil e sempre acontece um pequeno erro. Pois é, e a gente finaliza então com o Palmeiras e Botafogo, o placar é de 1-0 para o Palmeiras. Muitos botafoguenses reclamando aí de um lance que acabou sendo convertido em gol, né? Na verdade não foi convertido, o gol acabou não valendo, porque o árbitro parou o lance antes, mas foi uma possível falta do atacante Sassá no goleiro Jailson. E também uma outra reclamação também foi uma falta, um lance muito duro do Zé Roberto em cima do zagueiro, do jogador alemão. O alemão inclusive acabou tendo que sair contundido. Eu queria saber como é que você avalia esses dois lances, meu caro Coronado. O lance do Zé Roberto, ele foi na bola claramente, foi forte, mas foi na bola e consequentemente atingiu o jogador. Foi uma infelicidade, um acidente, não foi uma ação temerária, porque ele foi na disputa da bola e apenas na bola acertou o árbitro. O outro lance, Rodney, desculpe que você me perguntou. É o gol, da falta do Sassá. Isso, a falta do Sassá. Foi uma falta totalmente, ele foi direto nas costas do Jailson, mostrou na imagem na hora da televisão, estava assistindo ao vivo. Muito clara a falta, bem marcada, ele não visa a bola em nenhum momento. Simplesmente ele voa no corpo do Jailson, derruba o Jailson que não tem condições de chegar na bola. Falta bem marcada, indiscutível, não tem nem o que discutir nesse lance. O tipo do lance, talvez assim, no meu entendimento, é o lance que o Sassá vai naquela de se colar-colou. Ele vai para cima do jogo do goleiro, né? Vai na disputa, não na bola, visando a bola, mas visando o corpo do jogador, e de repente, se o árbitro não der, é melhor para ele, né? Melhor para ele Sassá. E como a fase da arbitragem não anda fácil, né, Rodney, os jogadores já não confiam mais na arbitragem, se vai marcar ou se não vai, de repente o árbitro considera um choque normal e sai o gol, e já vimos vários erros aí graves, absurdos acontecendo, e o árbitro confirmando. Então, não sei se essa foi a intenção dele, mas a intenção do árbitro e a correção de marcação foi total, 100% falta, infração bem marcada pelo árbitro. Bom, é isso então, Coronado. Então eu quero agradecer a você mais uma vez pela participação nesse quadro Papo de Arbitragem e nos vemos no próximo domingo então, lá no Allianz Parque, na transmissão Prêmio Esportes Rádio Trianon, a nossa rede aí de sucesso para a transmissão da partida entre Palmeiras e Chapecoense. Obrigado, Rodney, obrigado pela oportunidade do programa, de estar com vocês aí domingo ao vivo no estádio pela Trianon e pela Prêmio. Muito obrigado mesmo, agradeço você, o Sidney e toda a equipe, muito obrigado. E domingo estaremos lá em loco, numa grande partida, estaremos no ar junto com a Trianon, no seu radinho de pilha AM, todo mundo ouvindo e na web também, ouvindo a Prêmio Esportes. Obrigado, Rodney, e estaremos à disposição para os próximos dias. É isso aí, grande abraço a todos e até a próxima.